Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza. Estamos nas últimas reflexões no livro de Tiago. Ele vai dar uma larga ênfase sobre a oração e é muito precioso porque ele trabalha vários aspectos da importância, da relevância dessa ferramenta poderosa que a igreja tem, que cada um de nós temos, para podermos não só falar com Deus, mas também para podermos orar uns pelos outros e também nos fortalecermos num relacionamento íntimo com Deus e também apresentarmos a Ele as nossas causas, necessidades e tudo que for necessário para o bom andamento, não só da nossa vida pessoal, mas também da vida da comunidade de fé e também os desafios em termos de comunidade de modo geral. Na Bíblia de Estudo do pastor Rousseau Shedd, ele diz que há 54 mandamentos de Tiago. Então é uma epístola extraordinária, maravilhosa. E Tiago, então, ele vai nos falar sobre a oração de forma muito vasta. Um dos primeiros assuntos da epístola de Tiago é a oração, quando ele fala no capítulo 1, versículo 5, e os últimos versículos do capítulo 5 também será discorrendo sobre a oração, sua eficácia, como eu já falei, sua importância e também o seu alcance diante de Deus e diante dos homens. Da mesma forma como se inicia a epístola, ela também conclui. As informações daquela época que nos chegaram falam de Tiago como um homem dedicado à oração. Testemunhas de sua vida disseram que seus joelhos se calejaram pelos longos períodos dobrados em oração. Não é de se estranhar, portanto, que os limites do seu livro sejam a oração. O autor do livro foi um homem que orava. E nós, então, podemos aprender muito. Nós podemos aprender muito com Tiago. E nós também podemos ler nesse momento que do versículo 13 até o versículo 20, eu quero destacar hoje o versículo 16. Nós vamos trabalhar essas orações em etapas nessa reta final do livro de Tiago. Hoje apenas o versículo 16, quando ele vai dizer assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem lê essa passagem sem prestar muita atenção pode imaginar que devemos dar um relato detalhado dos nossos pecados secretos a outros cristãos. Não é o que Tiago está dizendo. Inclusive, há também uma recomendação de que nós não devemos pensar que se trata aqui de confessar todos os nossos pecados a todos os nossos irmãos da igreja. Tal atitude pode trazer mais transtornos que benefícios. Muitos crentes sem maturidade, sem estrutura, nem espiritual, nem emocional, para ouvir os pecados alheios. Devemos então confessar os nossos pecados às pessoas com as quais erramos, buscando-as, declarando-lhes os nossos erros e com elas nos reconciliando. Devemos confessar os nossos pecados a irmãos consagrados, sérios e equilibrados, que podem ouvir-nos sem passá-los adiante, como muitas vezes acontece nos corredores das igrejas, onde conversas banais, tolas, fofocas acabam ocorrendo. Não é o que Tiago tem em mente. O que Tiago tem em mente é que a comunidade terapêutica, que se chama igreja,
nós possamos confessar uns aos outros. Não é uma confissão isolada, mas é a própria comunidade que vai sendo tratada para ter a oportunidade de se perdoar e também de crescer na sua maturidade espiritual. Esses irmãos poderão ter uma palavra de orientação e estímulo para uma vida cristã mais correta. Devemos confessar os nossos pecados a irmãos de bom nível espiritual, como eu já falei, maduros, que possam ajudar-nos. Sem dúvida, o peso do pecado ocultado, guardado, escondido, é muito duro para ser carregado e, por vezes, engolfados em nossas lutas espirituais, raciocinamos tão emotivamente que não conseguimos enxergar uma saída. A busca de um amigo confiável, que conosco reparta a carga e conosco ore, é de utilidade ímpar. A Bíblia vai dizer, nesse mesmo versículo de Tiago 5,16, a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Anteriormente a isso, ele vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e que nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que coisa extraordinária. Devemos também orar uns pelos outros. Além da confissão de uns para com os outros, nós devemos orar uns pelos outros, em vez de guardar rancor e permitir o acúmulo de ressentimentos. Precisamos nos manter em comunhão com os outros por meio da confissão e da oração. A cura física é associada à restauração espiritual. Observe como Tiago associa confissão, oração e cura. Vemos aqui uma referência clara à ligação entre o físico e o espiritual. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito, como diz 1 Tessalonicenses 5,23, que nós devemos santificar cada parte, o corpo, a alma e o espírito, e esperarmos a volta de Jesus de forma irrepreensível. O que afeta uma área, afeta também as outras áreas. E a recomendação, então, é que nós estejamos confessando, orando e recebendo cura pela graça do Senhor. Também quero destacar ainda que pode ser incômodo para nós reconhecer que muitas enfermidades são causadas por pecado, como gula, preocupação, raiva, rancor, intemperança, inveja, egoísmo e orgulho. O pecado pode deteriorar a saúde e, por vezes, levar à morte. Assim que nos conscientizamos de um pecado, devemos confessá-lo e abandoná-lo. Temos de confessar a Deus todos os pecados e podemos ter a bênção, a alegria, a riqueza de ter irmãos e irmãs, como já falamos anteriormente, capazes, maduros, confiáveis, em quem podemos abrir o nosso coração para que possam orar por nós e assim essa cura seja alcançada com a ajuda do Senhor. Precisamos então confessar às pessoas os pecados também contra elas. A confissão é uma prática vital para a nossa saúde espiritual e física. Eu particularmente adoto essa prática, continuo adotando. Em minha igreja eu tenho pessoas maduras, pessoas confiáveis, que não só me escutam com amor e também oram, intercedem e que têm me ajudado a vencer grandes lutas e também grandes tentações. E a elas o meu abraço, a minha gratidão e a todos nós, você que está ao alcance da minha voz, essa prática, ela realmente traz cura, traz alívio e traz vida para o seio da igreja e para a nossa vida particular. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e fica então essa recomendação para a nossa meditação hoje e sempre. Amém. Um grande abraço.